Bem-vindo ao Saúde Você, segunda-feira, 11 horas da manhã e hora de bater aquele papo gostoso e com convidadas especiais. E com muito prazer eu recebo a doutora Catarina Couras. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com você, trazer conhecimento, né, para a população. É isso aí, doutora Catarina é neurocirurgiã funcional, especialista em dor. E doutora Laura Barros, tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda? Seja bem-vinda. Doutora Laura, acupuntura, médica, especialista em acupuntura e dor. Gente, acupuntura é especialidade médica, a gente já falou sobre isso, né? Exatamente. Então, olha só, vai procurar um acupunturista, é isso, doutora? Ou acupunturiatra, também serve. Ou acupunturiatra, procure um médico. E nós temos uma convidada especial, Nilde. Tudo bem, Nilde? Tudo. Prazer, Duda. Gratidão pelo convite. É uma honra estar com vocês. E conhecer um pouco da história da Nilde, que ela é do Instituto Distonia e Saúde, que inclusive esse mês faz menção à distonia da saúde, Sim, né? nós estamos no mês de conscientização da distonia aqui no Brasil. Nilde, vamos começar entendendo um pouquinho sobre você e sobre esse projeto. Conta pra gente. Então, Duda, nós estamos no mês de conscientização da distonia aqui no Brasil. Eu sou o presidente do Instituto Distonia e Saúde e sou paciente. Eu tenho distonia cervical e idiopática. Os meus primeiros sintomas começaram, eu tinha por volta de 33, 34 anos. Sempre trabalhei na área de vendas, então era aquela correria. E quando você não presta atenção ao seu corpo, porque ele dá sinais, acontece o que aconteceu comigo. Eu tinha pequenos tiques, porque é assim que a distonia começa, certo, doutora? Exatamente. Eu tinha pequenos tiques e eles foram progredindo. E com esta progressão veio a dor. A distonia é a segunda doença mais comum em termos de distúrbios do movimento, certo, doutora? A cervical, ela atinge mais ou menos 60% em mulheres, né? E eu demorei 4 anos e meio para ter o diagnóstico. Para ter o diagnóstico. Aproveitando que você está falando de diagnóstico, doutora Catarina, fala um pouco para as pessoas entenderem, porque a Nilde vai falar mais sobre a história dela, mas até para as pessoas já começarem entendendo quais são os sintomas, como é o diagnóstico da distonia. Certo, Duda. Eu vou até falar uma linguagem para que todos entendam. Então, a distonia, ela é um distúrbio do movimento. Então, existem várias doenças que compõem aquilo que a gente chama de distúrbio do movimento. E a característica da distonia são contrações musculares que elas são involuntárias e isso gera posturas anormais. Então, para ficar bem claro para a população, imagina que eu estou querendo fazer uma flexão aqui no meu braço e ao mesmo tempo eu estou querendo fazer uma extensão desse braço. Então, se eu quiser fazer ao mesmo tempo esses dois movimentos, o braço não sai do lugar, é uma quebra de braço, né? Sim. Então, a distonia, ela é mais ou menos isso. Então, a musculatura que ela é agonista e antagonista, ela quer trabalhar ao mesmo tempo e a gente não consegue executar o movimento, gera um movimento anormal e essa postura inadequada. O diagnóstico, ele é realizado a partir da avaliação de um especialista, que é o neurologista clínico. Então, o neurologista clínico é quem vai diagnosticar se você tem essa condição clínica. Existe um componente genético na doença, muitos genes estão sendo estudados e isso daí também vai ajudar a gente a ver essa herança, né? Isso que é muito uma dúvida da população. Meu Deus, eu tenho distonia, será que meu filho vai ter? Então, a busca por esses genes, por estudar melhor essa doença, vai nos ajudar. Então, a dúvida é, doutora, tem algum exame que eu possa fazer para eu saber se tem distonia, ressonância? O diagnóstico é essencialmente clínico. Se existe a suspeita, é importante que você procure o especialista para poder identificar. Ou seja, é a percepção do próprio paciente, né? Agora, eu imagino que cause muita dor, né, doutora Laura? E aí a gente fala também, além de dor, quero saber se essa informação procede e se a acupuntura ela é benéfica e tem técnicas diferenciadas para esse tipo de tratamento. Bom, como a Nilde falou, ela teve dor, né? Sim. E isso é muito comum no paciente com distonia. A doutora Catarina já explicou que a distonia é caracterizada por alterações de movimento. E é sempre contraturas musculares, contrações musculares, na verdade. Essas contrações geram dor, porque são contrações frequentes e totalmente involuntárias. Além disso, começa a aparecer posturas inadequadas. Então, cervical, por exemplo, pensa ficar numa posição cervical sempre, Sim. várias horas ou
praticamente o dia inteiro. Isso vai causar dor. Isso vai gerando dor. Então, assim, para o tratamento da dor desses pacientes, vai desde medidas não farmacológicas, como, por exemplo, a acupuntura, Sim. medidas físicas, até mesmo tratamento farmacológico. Fisioterapia. Medicações, a fisioterapia no tratamento não farmacológico. Tá. Então, a acupuntura, ela ajuda muito na distonia. Inclusive, por exemplo, a gente tem a eletroacupuntura, que ajuda a promover uma sensação de relaxamento muscular e principalmente a liberar substâncias que causam alívio de dor. Nilde, conta pra gente. Você tem filhos, casada? Casada sim, tenho um filho de 4 patas, por nome Bob. Olha o Bob. A gente tem a tapioca, que é E famosa tem também. a tapioca é famosíssima nos nossos grupos de apoio. E não tenho filhos porque eu tive os primeiros sintomas da distonia com 34, 35 anos. E então era um período que nós tínhamos pré-programado, Sim. eu e o marido. Primeiro o objetivo era ter a casa própria, Sim. né? Para depois ter o filho. E aí nesse inteirinho Vocês foram veio a surpreendidos. distonia e aí não desistimos de ter filhos. E como vocês lidaram com essa desistência de algo que, como você disse, estava nos planos? Foi difícil, mas foi uma coisa que sentamos e conversamos bastante, porque seria, no mínimo, a opinião minha, irresponsável colocar um ser humano no mundo, sendo que eu estava com uma doença, logo mesmo nos primeiros meses, os sintomas já me incomodavam bastante, e aí quando eu finalmente tive o diagnóstico, aí nós tivemos certeza de que não era interessante, porque todos os exames que eu tinha feito e que fiz e que faço até hoje acompanhamento com 7 médicos, Sim. porque tem que ter praticamente uma equipe multidisciplinar, Sim. né? Mesmo depois da cirurgia que eu fiz, então nós optamos por não ter, porque... E se cuidar. Sim, e me cuidar. E tá maravilhosa aqui conversando com a gente. Gratidão. Linda, né? Doutora Catarina, aproveitando, né, a sua especialidade como neurocirurgiã, e a gente já falou sobre implantes de eletrodos em diversos tipos de tratamentos, mas fala um pouquinho do implante de eletrodo, no caso cerebral, né? E na distonia, funciona? É uma opção de cirurgia? Sim, Duda. Eu vou, até antes um pouquinho de falar do eletrodo, complementando aquela primeira pergunta que você fez, até para deixar isso claro para quem está do outro lado, é que a distonia, ela, na verdade, ela é um sintoma de um conjunto de doenças. Eu acho que isso é importante a gente falar. Sim. Porque talvez você que esteja em casa, esteja vendo esse vídeo, tenha distonia e, na verdade, isso foi secundário, por exemplo, a um traumatismo craniano. Então, existe a distonia, né, como doença, como alguém que tem isso geneticamente e também no contexto de outras doenças. Por exemplo, a doença de Parkinson, Duda, ela pode cursar com um quadro de distonia, em muitas situações. Olha. Exatamente. Uma pessoa que sofreu um trauma craniano e ficou com a sequela, um quadro de distonia. E isso também tem que ser falado para a população que está em casa. E falando um pouco também do implante de eletrodo cerebral, então, como a Laura falou, o paciente inicialmente ele vai ser tratado, diagnosticado, Sim. tratado clinicamente, né? Feito todo essa terapia multidisciplinar, como a própria Nilde falou. E aí o neurologista vai avaliar que aquele paciente ele está refratário a todo esse tratamento e a partir daí ele vai entrar num protocolo para implante de eletrodo cerebral profundo. Então, o implante de eletrodo cerebral profundo, que a gente já falou aqui em outros programas, consiste em um eletrodo que é praticamente um chip, que ele é implantado numa área específica do cérebro. E para a gente encontrar essa área específica do cérebro, Duda, nós fazemos o recurso da imagem, né, de uma ressonância magnética. Então, a cirurgia ela é feita com muito cuidado, né? Para a gente implantar, nós precisamos fazer uma cirurgia, é feito no centro cirúrgico. Fazemos um planejamento dessa área que é milimétrica. O eletrodo ele é colocado lá e depois ele é conectado a um gerador. Olha. Esse gerador tem uma bateria, é um sistema como se ele fosse um microcomputador. Tudo fica embaixo da pele, que às vezes gera insegurança. Embaixo da pele? Você não vê nada. O paciente, ele
não fica com nada exposto, tá certo? É uma cirurgia super segura, muito bem feita. E o que é que essa cirurgia, né, vai ajudar? Então, ela tem um papel muito interessante que é ajudar na qualidade de vida do paciente. Sim. Tá certo? E ajuda nos sintomas motores, ajuda na dor. Então, o implante tem esse papel. E o médico consegue, em consultas rotineiras, manipular esse eletrodo através desse como que é? Do gerador. O do gerador, consegue mexer nesse gerador ou não? Ele é definido ali no planejamento e fica... Não, Duda, é isso que é o segredo do tratamento. Então, quem vai ser implantado não é assim, eu fui implantado, Tá. Acabou. Não, não pode ser assim. Então, o paciente ele volta frequentemente em consultas. Isso. Nós realizamos as programações. Isso, programações. Vocês fazem essa programação? Fazemos essa programação. Então, a gente realiza essa programação. Algumas equipes é o neurologista que faz. Sim. No nosso caso, nosso grupo, eu mesmo faço. E a partir desses ajustes, a gente vai melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, é um tratamento que, uma vez implantado, o paciente ele tem que ter acompanhamento para o resto da vida. Entendeu, Duda? Mas também gera mais qualidade de vida para o paciente. Gera mais qualidade de vida. A bateria, depois de um tempo, ela precisa ser, inclusive, trocada. Olha. Alguns sistemas são recarregáveis. Então, sabe esse sistema de indução que a gente tem do celular, que você coloca o celular para carregar? É basicamente esse sistema de indução. Não é um processo cirúrgico, de novo? Não, eu digo, não, a recarga. Só a troca. A troca é cirúrgico. Ah, tá. A troca é cirúrgica. Agora, alguns sistemas, eles são recarregáveis, você precisa ficar carregando igual um celular. Outros são não recarregáveis. Entendi. Mas no caso da distonia, a gente sempre prefere os sistemas recarregáveis porque isso permite o consumo de energia maior e a gente pode, com isso, demorar um pouco para trocar o aparelho. Doutora Laura, existe algum tipo de contraindicação ou efeito colateral quando associado ao uso de acupuntura em pacientes com distonia? Bom, da acupuntura normal, somente com as agulhas, os efeitos colaterais são os mesmos de todo mundo. Então, assim, a hematoma no local da punção pode fazer, enfim. Mas o paciente de distonia que possui o neuroestimulador, aí sim, como ele é um sistema de neuroestimulação, ou seja, possui estimulação elétrica, a gente evita o uso da eletroacupuntura, que a gente já falou algumas vezes em tratamentos musculares, o uso da eletroacupuntura. Então, nos pacientes que têm distonia, mas possui a terapia com a neuromodulação, nesses a gente acaba evitando para não causar problemas no sistema de neuroestimulação. Eu vou querer saber um pouquinho mais, que a Nilde tem um instituto que ajuda pessoas. Ela usou da distonia que aconteceu na vida dela para ajudar pessoas. Mas antes da Nilde me falar, eu só gostaria de saber, doutora, se existe indicação de paciente para esse tipo de cirurgia. Tem candidato? Tem um paciente que esse pode, esse não pode, de acordo com o estágio da distonia? Exato. Então, assim, a indicação ela é baseada, como eu comentei, é uma avaliação feita pelo neurologista. Então, é o neurologista clínico, não é nem o neurocirurgião só, mas o neurologista clínico que está acompanhando o paciente e vê a refratariedade do quadro dele para o implante. Então, são grupos selecionados de distonia que têm indicação, entendeu, Duda? E isso é uma coisa que precisa ser individualizada, paciente a paciente, e é o neurologista quem executa esse papel. Instituto, conta pra gente um pouquinho do Instituto. Como você usou disso para ajudar pessoas? Eu sempre me considerei uma pessoa super curiosa. Como eu comentei com você anteriormente, eu sempre trabalhei na área de vendas. E quando eu comecei os primeiros sintomas, foi bem difícil, por quê? Porque em todos os médicos que eu ia, o meu problema era de cunho psicológico. Todos sempre falaram que era de problema psicológico. Então eu tomava remédio para sudorese, para mudança de humor, para tudo. Tomava remédio para lembrar de tomar o remédio e demorei 4 anos e meio. Eu vou complementar a fala da doutora Catarina, deixando muito claro que um neurologista clínico, ele necessita ter uma subespecialização para fazer o diagnóstico do paciente com distonia. Não é um neurologista clínico, ponto. Porque eu passei por 7 neurologistas clínicos e nenhum deles me deu o diagnóstico. Eu demorei 4 anos e meio. E foi aí então que você foram resolveu. 4 anos e meio
a busca deste diagnóstico, fazendo o tratamento errado. Quando finalmente eu tive o diagnóstico de distonia cervical idiopática, eu sofri 2 vezes. Primeiro, o paciente sofre porque ele tem uma doença e ele se acha um ET, porque ele não tem um diagnóstico. 2, você sofre quando tem o diagnóstico, que é de uma doença que está na categoria de doença rara. E 3, por não ter cura. E aí, como faz? Aonde ir? Buscar informação? Como? Que tratamento? E o tratamento para a distonia, em específico, é muito caro. E através do SUS é uma dificuldade enorme, não é, doutora? Porque a aplicação de toxina botulínica é um dos melhores tratamentos para que o paciente tenha um pouco de qualidade de vida e que sinta menos dor. Que traz o relaxamento. E que sinta menos dor. Então, quando eu tive o diagnóstico, o que aconteceu? Eu sofri 2 vezes, porque eu vinha há 4 anos e meio fazendo o tratamento errado, ou seja, tomando medicamentos errados. Aí eu tive que fazer o desmame de todos esses medicamentos, que foi punk, para começar a tomar outros medicamentos, para aí sim eu conseguir ter melhora e qualidade de vida pós o diagnóstico. A Nilde falou algo importante aqui e a gente tem o nosso tempo aqui na TV Caras para falar sobre o Saúde Você. E eu vou fazer diferente. Eu quero convidar você que está assistindo o Saúde Você aqui na TV Caras para continuar acompanhando essa entrevista que vai continuar aqui na íntegra no nosso canal Saúde Você com Duda Rodrigues. Então a gente continua esse bate-papo. Quero agradecer ao carinho, a audiência de vocês. Assistiu aqui? Agora corre lá para o canal do YouTube, porque na íntegra você vai conhecer o Instituto e como a Nilde trouxe esse Instituto para ajudar a vida das pessoas e por que a doutora Catarina e a doutora Laura estão aqui conosco, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho e a gente continua o nosso bate-papo aqui. Me conta sobre o Instituto. O Instituto, na realidade, tudo começou com um pequeno sonho que era levar informação. Informação essa, eu me baseei nas minhas dificuldades de informação, porque o Dr. Google é muito bom, só que não. Não pode ser usado como autodiagnóstico. Né? Na verdade, tem pessoas que até adoecem quando vão para pesquisar. O Dr. Google ele é bom, só que não. Então, quando eu tive o diagnóstico, que eu procurei saber mais, eu consegui essas informações no exterior. Aqui no Brasil, nós não tínhamos uma fonte fidedigna que falasse sobre distonia de uma forma clara, usando uma linguagem simples para que qualquer pessoa conseguisse entender o que é e como é a distonia, onde ir, com quem falar, quais os tratamentos se devem fazer. Então, eu iniciei um site, fiz um site por nome Distonia Saúde, obviamente. Distonia Saúde, produção coloca aqui para quem quiser acessar e saber mais informações. Distoniasaude.com.br. E lá nós temos um banco de dados só de médicos e subespecializados em distonia. Você criou uma rede, então Sim. Só para entender, olha só que interessante. Ela pegou toda a dificuldade dela, que ela viu que o caminho até descobrir, no Brasil, infelizmente, eu volto a dizer, nós temos um problema seríssimo de qualidade de saúde aqui, as pessoas pagam para ter saúde, né? Então, ela pegou toda a dificuldade dela e criou uma rede de apoio para você através do Instituto Distonia Saúde, é isso? Isso. E lá, você que, de repente, está percebendo que tem distonia, passou pela avaliação clínica, como a doutora Catarina explicou, procura imediatamente o especialista, corre para o site, está tendo dificuldades, lá você vai encontrar especialistas, orientações, informações e pode ter contato com vocês também. Diretamente conosco em todas as nossas plataformas sociais. A doutora Catarina Eu quero saber essa relação de vocês aí, como que começou? A doutora Catarina bem sabe que a grande dificuldade do paciente é achar uma médica especializada. Uma doutora! Eu gosto sempre de falar que os médicos, os doutores que nos atendem a pacientes raros, aí inclui a distonia, eles são raros também, porque se faz necessário todo um cuidado, toda uma atenção.
nos detalhes, nos medicamentos. Eu digo que eu sou mais fiel aos meus 7 médicos do que o marido. Ah, tadinho do marido. Nunca traí, pelo amor de Deus. E ele tá do Mas, seu assim, lado. Sim, meu melhor amigo. Mas você tem que ter Sim, essa sim. relação de intimidade com o seu médico. O mínimo que seja que você passa no teu dia a dia, você precisa compartilhar com o seu médico. E a Catarina se tornou sua médica, vocês se conheceram como? Não começou a tratar? Como que foi essa relação? A minha relação com a doutora Catarina E com a doutora Laura? e com a doutora Laura, ela veio por intermédio do Instagram. Ah, porque as duas são sucesso nas redes sociais. Aliás, quero parabenizar vocês, eu vejo os conteúdos. E vocês estão fazendo um trabalho de tanta informação, de tanta dica, numa linguagem tão simples, para a pessoa olhar e falar, é isso. É isso. Sabe? Porque, assim, as duas são, assim, eu diria que 2 especialistas renomadas em cada uma das suas funções, trabalham em equipe, né, doutoras? Especialistas no que fazem, mas elas descobriram uma forma de falar com você que está em casa. E eu, aproveitando que agora nós estamos aqui no canal no Saúde Você com Duda Rodrigues, eu vou deixar o Instagram da doutora Catarina e da doutora Laura. Qual é o Instagram de vocês? É doutora Catarina Couras. Tá. E meu DRA.Laura Barros. A gente coloca aqui porque, na verdade, o programa e o Saúde Você e esse quadro, ele tem o objetivo de trazer informação para você com responsabilidade. Então, ao invés de você fazer a pesquisa no doutor lá, pesquisas, ouça o que o especialista tem a dizer e vocês estão fazendo isso de uma forma que vocês têm ajudado muita gente. Então, além dessa vida louca, corrida, vocês têm oferecido utilidade pública às pessoas que necessitam de informação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Duda, só corrigindo, é DRA.Catarina Couras. Ah, mas eles já vão corrigir aqui na edição. E o site tem o Sendor? Como que é o site? Nós temos o site do consultório, Tá. que é o sendor.com.br. Lá a gente fala um pouco sobre algumas doenças também e um pouco sobre as terapias que a gente consegue fazer dentro do consultório. Outras terapias a gente cita um pouquinho sobre terapias de dor, a próprias neurocirurgias como implantes de eletrodos, né, Catarina? A gente Isso. fala brevemente, pelo menos para dar um start, Sim. né? A curiosidade inicial. Não, mostrar para a do pessoa quem é o paciente. especialista que cuida de determinada doença ou problema de saúde, que as pessoas se perdem. Exato. A Catarina falou uma coisa que é verdade. A distonia, quem eu procuro? Ah, ela explicou agora. Mas as pessoas não sabem, nem sabem o que é distonia. A gente está falando de algo aqui pela primeira vez, e parabéns vocês mais uma vez por trazer algo tão inovador para a televisão, que é falar, gente, de saúde, daquilo que vocês não conhecem, daquilo que vocês não veem no dia a dia. E sobre o Instagram e o site do Distonia Saúde, eu acho que é muito interessante porque é algo de paciente para paciente. Então, Isso é legal. A gente, como médico, a gente não consegue passar todas as dificuldades que o paciente vem trazendo Sim. para a gente, né? É diferente de uma linguagem de um paciente que passou por tudo isso. Compartilhando informações com outro que está passando pela mesma coisa. Tem o papo Compartilhar, de né? quinta-feira, né? Que você estava Nós temos o Papo de Quinta no nosso Instagram, que é o @distonia_saúde oficial. Então, nós temos o Papo de Quinta. Então, toda São semana, lives. sim, é uma live com o paciente. Então, a gente escolhe cidade, estado, idade e faz o Papo de Quinta quinzenalmente. Este mês em específico, como nós estamos no mês de conscientização da distonia, nós estamos burlando um pouco o lance do Papo de Quinta, que em tese é toda quinta-feira, e agora nós estamos o mês todo agendado com, não só com pacientes, mas também com médicos que falam e que o paciente não tem conhecimento que ele necessita ter, como, por exemplo, bucomaxilo, dentista, Sim. porque quem normalmente tem em específico, por exemplo, distonia cervical, Ah, com certeza. normalmente quem tem distonia, se eu estiver errada me corrija, doutora, normalmente quem tem distonia cervical, que é o meu caso, ele desenvolve bruxismo. Então, essas pequenas informações Sim. que o paciente precisa ter Vocês e que, a trocam gente nas lives. e que a gente busca levar essa informação
em pequenas pílulas, vamos dizer assim. Mas tem que ser de paciente para paciente, porque aí tem que usar uma linguagem que o próprio paciente, ou que o familiar, ou qualquer pessoa que esteja com um problema de distúrbio do movimento e não sabe aonde ir, que ele consiga identificar. Sim. Né? Porque, como a doutora mesmo falou, quem tem, por exemplo, distonia, não desenvolve parkinsonismo. Exatamente. Mas quem tem Parkinson, desenvolve a distonia em um determinado período. E aí eu já não entro muito no mérito, porque a fala é sua. Mas é importante essa informação. Distônico não tem Parkinson. Parkinson, o paciente desenvolve sim a distonia. Bom, fica aí para vocês o site, os arrobas que vocês podem acessar, a gente colocou aí para vocês, volta a entrevista, compartilhe com pessoas. Mas eu tenho uma pergunta para a doutora Catarina, que é o seguinte, doutora, você falou da neurocirurgia, na questão do implante no cérebro, qual é a taxa de sucesso para as pessoas entenderem? Porque assim, falou em cirurgia no cérebro, todo mundo tem medo, né? Apesar de que hoje a gente sabe que os sucessos são muito grandes, mas no caso da distonia, qual a taxa de sucesso para a pessoa ter qualidade de vida? Então, Duda, é uma coisa que é importante falar, que é o seguinte, a cirurgia tem risco, claro que tem risco. Então, eu costumo, às vezes, quando vou conversar com o paciente, eu falo assim, você já viajou de avião? Acho que uma grande quantidade de pessoas já viajaram de avião. Você sabia que avião tem risco de cair? O avião tem risco de cair. Sim. Então, a mesma coisa acontece com a cirurgia. Então, o avião ele é um dos veículos mais seguros do mundo. Eu acho que ele só perde para o elevador, não sei se eu estou enganada. E mesmo assim, é verdade. Pelo menos algum lugar do mundo aí, um avião cai uma vez por ano, né? E alguém morre, né? Então, a mesma coisa acontece com a cirurgia. Então, a cirurgia ela tem seus riscos. Nós fazemos tudo que é possível para minimizar esses riscos. E nós também fazemos tudo que é possível para que essa cirurgia ela tenha sucesso e tenha uma baixa taxa de complicações. O que vai fazer, o que vai determinar que o resultado cirúrgico de um paciente difere por outro? É o cuidado, é a habilidade cirúrgica do cirurgião que está executando, tá? A gravidade da doença também, porque a distonia vai ter várias fases. A depender da fase que a gente for fazer o procedimento, o sucesso é menor. A depender da fase, o sucesso vai ser maior. A depender do tipo de distonia também. Sim. Então, essa taxa, ela é muito individualizada. Tá. Eu não consigo te dizer essa taxa num pensamento mais generalizado. Sim. Mas digamos que a grande maioria dos pacientes bem indicados, e indicados no momento correto, tem uma taxa de sucesso alta, na melhora dos sintomas de dor, na melhora dos sintomas motores. Então, é isso que eu posso te falar com relação a isso. E toxina botulínica ajuda muito, doutora Laura? Pois é, como a Nilde mencionou, a toxina botulínica, ela é um dos tratamentos, assim, exceto antes de chegar na cirurgia. Na cirurgia de neuromodulação, a toxina botulínica é muito empregada na distonia. Inclusive, foi um dos primeiros usos na medicina, foi para distonia, o uso da toxina botulínica. Só que quem faz, geralmente, a aplicação da toxina botulínica não é qualquer especialista em dor. Geralmente, ou o neurocirurgião ou principalmente o neuroclínico. Tá. Especialista em distonia. Importante falar que são médicos. Eu venho ressaltar aqui, porque como biomédica, a gente sabe que hoje existe aí esse negócio de toxina, as pessoas confundem. Aqui a gente está falando de um problema de saúde, tratado por médico, por especialista. Então, a aplicação de toxina é para tratamento de saúde, não é estético nem nada. Cuidado, gente, tem que falar isso, doutora, porque vocês sabem que hoje as pessoas ficam, eu ponho preenchimento na testa. Não, não é. Então, eu vejo muitas pessoas confusas. E quando se fala em toxina botulínica, como que tem muita propaganda em rede social, é importante a gente dizer que é médico. Não tem outra especialidade que não seja médico para esse tratamento. Lembrando que a toxina botulínica para distonia, ela é intramuscular, né? Sim. Então, assim, geralmente aqui em São Paulo, por exemplo, já nós temos muitos centros que ela é guiada ou por uma eletroneuromiografia, por ultrassom, entendeu? Então, assim, para dar mais especificidade ao tratamento e mais segurança para o paciente também. Tá certo. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. A gente realmente não conseguiria dar a informação do jeito que a gente queria, mostrar para as pessoas algo tão novo
a título de conhecimento do público, né? Não que seja novo, deve ter muitas pessoas que estão assistindo aqui pensando, meu Deus, será que eu estou com distonia? Então esse é o nosso objetivo. Parabéns pelo seu trabalho, por usar de uma fragilidade, de um momento difícil da sua vida que te trouxe decisões duras, mas para ajudar pessoas que eu tenho certeza que você ajuda muita gente, transformou a vida de muita gente que você não faz nem ideia. E está fazendo isso agora. Posso dar uma última? Pode. Dar um último recadinho? Pode. Eu peço que médicos, assim como a doutora Catarina e a doutora Laura, eu sou péssima para nome, que continuem hoje em dia, nas suas redes, né, pessoais ou mesmo profissionais, que continuem a divulgar, a falar sobre distonia, que é uma doença pouco conhecida, é muito subdiagnosticada. E o objetivo do Instituto Distonia Saúde, estando aqui eu hoje, com essas duas maravilhosas, 3, incluindo você, que é linda, é pedir que os médicos se capacitem para saber o que é a distonia. Porque no Brasil é escandalosamente triste um neurologista clínico não saber o que é distonia, não ter o conhecimento. Fica aí o recado de quem passa por isso. Doutoras, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês. Duda. Vocês sabem que vocês têm um espaço aberto no Saúde Você, em todos os nossos canais de comunicação. E a gente tem novidades em breve. É isso aí. Obrigada. Obrigada pelo carinho, Gratidão. pela audiência. Continue acompanhando Saúde Você. Tem lista de vídeos aqui. Informações de saúde tem que ser com responsabilidade. Tem um monte de vídeo aqui no canal. Mas sempre o diagnóstico deve ser feito presencial. Existe a telemedicina que ainda assim, em alguns casos, exige a presença do paciente. Então cuide do seu bem mais precioso que é a sua saúde. Um beijo para vocês e obrigada por estar sempre aqui com Saúde Você.